tarde a todos, meus amigos. A paz. Meus irmãos, hoje conversaremos, meditaremos num assunto muito dito em nosso meio. Um assunto que o Evangelho vem nos mostrando para que possamos ficar atentos sobre isso, sobre os falsos profetas, meus irmãos. Como identificá-los? Como saber a igreja que eu frequento é uma igreja onde o líder é um falso profeta? Como identificá-los? Meus irmãos, não sei se vocês chegaram a assistir, sabe? Mas eu fiz um vídeo um tempo atrás que eu utilizei a árvore de Natal, sabe? Mostrei na árvore de Natal, nos mostrando como nós estamos por dentro, sabe? Mais próximo da estrela lá de cima, mais próximo de Cristo, mais próximo à base, mais próximo do eu Egito, sabe? Uma das grandes características dos falsos profetas, meus irmãos. Percebo isso, sabe? Percebo isso, meus irmãos. Quanto mais próximos da base, quanto mais próximo lá da base, no comecinho onde é largo, a parte de baixo lá, ali como fosse a saída do povo do Egito, sabe? Quanto mais próximo dali, meus irmãos, mais próximo agarrado às coisas do Egito, mais próximo agarrado às coisas da matéria, meus irmãos, as coisas deste reino. Se o seu pastor, seu líder religioso, seja padre, seja pastor, seja o nome que quiser dar, sabe, estiver falando para você, ou a vida dele demonstra, ele precisa demonstrar que possui essas coisas do Egito, cuidado, sabe? Cuidado, meus irmãos. Por que eu digo cuidado? Porque os profetas, os homens de Deus verdadeiros, eles estão mais perto da cruz, mais perto da estrela maior, mais perto de Cristo, meus irmãos. A visão deles não é mais do Egito, sabe? Não é mais do Egito. Eles não estão agarrados, a fala deles não é agarrada às coisas da terra, sabe? A vida que eles levam, ou a vida que eles levaram, não precisa de coisas materiais, sabe? As coisas materiais para eles são tão insignificantes que eles não perdem tempo em possuí-las ou falar delas, sabe? Ele fala do alto, é do alto que eles anunciam, sabe? Então, se o seu líder religioso, o seu pastor, falar ou precisar demonstrar em sua vida a conquista das coisas do Egito, meu irmão, por dentro, ele não tem nada para falar de coisas espirituais, sabe? Ele vai ficar falando, vai no Antigo Testamento, puxa um texto lá, aí começa a falar da vida daquelas pessoas, mas uma pregação onde há transformação, onde há um preparo para a vida pós-túmulo, não tem nada, sabe? Se você apertar, falar com ele, você vai ver que ele morre de medo da vida pós-túmulo, sabe? É por isso que tem essa vontade de conquistar tudo da terra. É por isso essa ganância, sabe? Por coisas materiais, sabe? Essa é a característica do falso profeta, meu irmão. Mas o falso profeta só existe hoje é porque, vamos dizer assim, eu, você, todos nós, não estudamos a Bíblia, sabe? Se estudássemos a Bíblia, realmente estudarmos, estudarmos com... Meu irmão, acredite, sabe? Iríamos desmascarar esses falsos profetas na fala deles, sabe? Identificaríamos, quando ele abrisse a boca dele, já percebemos, opa, tem algo errado, sabe? Esse cara tá falando o quê? Tá anunciando onde? Que Senhor é esse que ele tá falando, sabe? Que Deus é esse que ele prega, que Cristo é esse que ele ensina, sabe? Mas não lemos a Bíblia, essas pessoas vão ficar lá na frente, meus irmãos, continuando enganando, sabe? Aí quando deixarmos esse corpo físico, chegarmos no reino espiritual, na vida verdadeira, perceberemos, sabe? Chegaremos como mendigos espirituais, sem nada por dentro, sabe? Sem nada. Passamos 20, 30 anos dentro da igreja nos enganando, sabe? Fazendo ritos, seguindo o ritual, sabe? Quarta e domingo vou para a igreja, faço isso, faço aquilo. Já sou batizado pelas águas, falo língua estranha, sou batizado pelo Espírito. Mas por dentro, estamos saindo da terra como sepulcros caiados, meu irmão. Por fora, aparência de religioso. E faleceu hoje um religioso, era um crente, aceitou Jesus. Mas por dentro, é o que sobrevive o túmulo. Estamos chegando do outro lado lá, sem luz nenhuma.
Estão achando que o reino dos céus é conquistado apenas por mão estendida. Jesus te aceita e vou para o céu. Não é, sabe? Se ele está te falando isso, ele é um falso profeta, sabe? Ele é um falso profeta, ele está te falando isso, sabe? Porque não é. O reino dos céus não é conquistado assim. É conquistado luta sua, todo dia. É você lutando contra você, suas imperfeições, suas falhas, suas sombras. É você querer se tornar um ser humano melhor cada dia. Tirando seus vícios, suas manias, seus sentimentos, orgulho, inveja, soberba, egoísmo, esses sentimentos alimentados dentro de você. Cara, se o seu líder não está te ensinando a lutar contra isso, ele está te ensinando o quê? O que ele te ensina? A conquistar coisas aqui da terra? Ele é um falso profeta. As coisas da terra ficarão na terra. E quem é você após o túmulo? Sabe? Se ele não te faz refletir sobre essas coisas, ele é um falso profeta, sabe? Você só vai ser enganado hoje em dia se você quiser, sabe? Se você sentar, parar para meditar, estudar o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, sabe? Leia de Mateus a Apocalipse. Leia, estude, medite em Cristo, sabe? Medite em seus ensinamentos, sabe? Se você não fizer isso, cara, sério, com todo respeito, sabe? Você vai continuar sendo enganado. É como se tivesse um cego guiando outro cego. Joga toda a responsabilidade para um homem que está lá na frente, uma pessoa que está lá na frente do púlpito. Essa pessoa por dentro está toda cheia de Egito, toda coisa, só voltado para as coisas deste reino, só para as coisas materiais, e vai te ensinar o quê? Você vai melhorar em quê? Em conquistas materiais? Tão pouco isso, meu irmão. Você acha que viemos para a Terra para conquistar coisas materiais? Sério? Você acha que Deus permitiu nossa vinda para esse planeta para conquistar coisas daqui, que usaremos só aqui? Somos muito pequenos se continuarmos pensando assim, meu irmão, com todo respeito e humildade, sabe? Nossa mente está muito pequena se continuarmos pensando assim. Tá? Pense nisso. Que a paz divina mestre de vossos corações. Beijo no coração de todos, rapaz. Fique com Deus.